Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Olá, boa tarde, você que está sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual. Eu sou Joel Scala, está começando agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre atividade física e o estresse, e qual é a relação entre essas duas coisas. Uma pesquisa Saúde e Trabalho, feita pelo Serviço Social da Indústria, o SESI, em 2023, revelou que 52% dos brasileiros raramente ou nunca praticam atividades físicas. Participo do programa de hoje a Maria Eugênia Bresolim Pinto, que ela é médica de família e do esporte, mestre em epitemologia e coordenadora do curso de medicina da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Maria Eugênia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde a você. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer falar sobre esse assunto. Prazer em revê-la, né? No nosso programa. O nosso outro convidado é o Wesley Torres. Ele é profissional de educação física, mestre em ciências da motricidade e doutorando em ciências do movimento na Universidade Estadual Paulista. Olá, Wesley. Seja bem-vindo ao programa. Boa tarde. Olá, boa tarde. Eu agradeço o convite. É um prazer recebê-lo, Wesley. E acompanha desde o início do nosso programa a nossa colunista dos 17 Desenvolvimentos Sustentáveis da Agenda 2030 da ONU, Gabriela Chabot. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Joel. Estudo com professores sugere que a atividade física minimiza efeitos do estresse na saúde. Pesquisadores da Unesp avaliaram dados de 231 docentes de escolas públicas de Presidente Prudente. Um dos autores dessa pesquisa é o nosso convidado de hoje, Wesley Torres. Wesley, conta um pouco dessa pesquisa. Então, esse é um acompanhamento que a gente tem com os professores da rede pública aqui da cidade de Presidente Prudente, em que os pesquisadores entraram em contato com os responsáveis e fizeram um questionário com os professores a fim de identificar algumas coisas. E uma delas foi o estresse e a atividade física, e a qualidade de vida. A gente sempre pensa em relação aos alunos, né? Mas os professores têm uma carga, né, de trabalho muito grande e isso acaba provocando estresse, né? Grande parte dos profissionais, eles só têm o trabalho durante o horário de trabalho. O professor tem um a mais, que seria o que ele leva o trabalho para casa, para programar as próximas aulas, os próximos trabalhos. Isso aumenta a quantidade de tempo de trabalho do profissional. Maria Eugênia, antes da gente fazer umas perguntas para você a respeito do estresse, você que é médica de família, já começou o processo de reconstrução do ponto de vista, porque, claro, a população de Porto Alegre e de vários municípios do estado sofreu um estresse incrível com essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Sim, a gente está num momento de reestruturação do sistema de saúde. A gente teve muitas unidades de saúde submersas e estão sendo uma questão estruturante. Mas uma das coisas mais importantes é que, como médica de família e atendendo na atenção primária, a gente tem uma proximidade muito grande da comunidade. Então, a gente lida muito com essas questões de estresse, essas questões de saúde mental, que a atividade física podem nos ajudar de uma forma tanto preventiva quanto no manejo dessas situações. Então, eu como uma fã da atividade física e vamos dizer assim, uma estimuladora, inclusive como coordenadora do curso de medicina, de fazer com que os acadêmicos e que os profissionais que vão ser formados saibam mais sobre esse assunto. Eu acho que é fundamental o trabalho que o Wesley apresentou, junto com os colegas que fizeram essa pesquisa, para demonstrar, porque o professor é a porta de entrada, né? Então, se tu conseguir manejar e auxiliar o desenvolvimento da atividade física e isso junto lá,
a gente consegue trabalhar também com as crianças, com os adolescentes. E aqui, nesse processo dentro da população, uma das coisas que nos ajuda muito são essas questões de juntar os grupos na comunidade e trabalhar temáticas específicas que possam se vincular diretamente com o cotidiano deles. Então, isso da atividade física, ele já fazia parte anteriormente do nosso processo de trabalho, de estimular, de criar grupos de caminhada, de criar grupos de atividade física nas praças, mas agora, sem dúvida nenhuma, nesses próximos meses, a gente vai precisar retomar isso de uma forma... Já foi possível começar o trabalho em grupo? Alguma coisa sim, mas nesse momento o que a gente tem feito é muita escuta, né? A escuta tem sido muito importante aqui. E aí, em cima das necessidades que essas comunidades vêm trazendo, a gente começa a trabalhar. O que acontece é que, como nesse momento, e aí talvez o Wesley pode nos falar um pouco sobre isso também, a gente está no momento de limpeza das casas, a gente está no momento de reconstrução das coisas. Então, a maioria das pessoas está fazendo um trabalho ativo, não uma atividade, um exercício estruturado, como a gente prevê numa caminhada, numa academia, mas está tendo uma atividade física maior, porque está fazendo atividades de limpeza, de abaixa, levanta, de capinar, de limpar, de varrer. Então, isso tudo faz com que a gente também tenha, e eu acho que o processo da atividade física e do exercício, ele começa em ser mais ativo. E a gente, de certa forma, aqui já está começando a fazer isso. Eu quero ouvir o Wesley, mas eu tenho que fazer uma pergunta para você. Esse estresse pós-traumático que envolveu toda a população de Porto Alegre, de vários municípios, ele também pode ser diminuído com as atividades físicas? Pode sim. Tem estudos mostrando que o manejo da questão do estresse e da ansiedade está muito relacionado com algo que a gente diz, alguns manejos não farmacológicos. É óbvio que em alguns momentos a gente vai precisar usar medicamentos para fazer o manejo, mas dentre os manejos não farmacológicos, a atividade física ela é das questões que a gente utiliza muito para ajudar a diminuir essa ansiedade que o estresse gera e que pode levar, inclusive, em consequências físicas e de adoecimento, né? Então, sim, os estudos mostram que mesmo no estresse pós-traumático, a gente possa utilizar a atividade física estruturada, e aí um exercício, né, de uma forma como se prescrevesse uma medicação, também ajuda a prescrever esse exercício e fazer com que melhore as condições e esse estresse e a ansiedade. Que bom, né? Porque a gente acompanhou o sofrimento da população do Rio Grande do Sul. Wesley, foram 231 professores, né? O alvo da pesquisa. O que te mais surpreendeu na resposta, né? Quando você começou a aplicar essa pesquisa, o que você sentiu desses professores inicialmente? Então, nós pegamos só a informação do profissional. A gente foi, por meio de questionários, a gente tentou entender o que eles estavam sentindo de acordo com a rotina. E isso, muitos reportaram essa alta, moderado, intenso e muito intenso de estresse. E aqueles que reportaram maior nível de atividade física tem um fator protetor em relação a isso. Falando em fator, o estresse que envolve os professores na rede pública aqui do estado de São Paulo, ele varia. Ele atinge mais as mulheres do que os homens, professores mais homens ou professores mais mulheres? O que vocês perceberam? Desses 231 professores, a média era mais homens, mais mulheres, ou vocês dividiram? Como é que foi? Não, inicialmente a gente não dividiu, então, mas a gente observou que grande parte seriam as mulheres, até pela carga maior normalmente de dia a dia, como não só o trabalho, como cuidar da casa e outros afazeres, isso cai uma sobrecarga maior nas mulheres. As mulheres, como sempre, né, são as principais vítimas, né, porque ela tem a sobrecarga, né, da rotina, além de serem professoras, tem os afazeres em casa. O que te mais surpreendeu nessa pesquisa?
Você olhou, depois de você se debruçar sobre os relatórios, sobre as informações gerais, você falou, nossa, o que está acontecendo com esses professores? Deu para entender que a carga total tem sido um possível problema. E a gente tem outros estudos que estão caminhando também, como um comparativo do Guia Canadense das 24 Horas, de atingir tanto a qualidade de sono, a atividade física, para diminuir esses problemas. A gente está tentando entender o que pode ser como mecanismo, como possível melhora. E o processo ainda está em andamento da nossa pesquisa. O processo está em andamento. Bom, Maria Eugênia, você que é médica, você tem um olhar mais, digamos, de uma equipe multidisciplinar, tem o olhar do professor de educação física e tem o olhar, você precisa, como médica de família, né, produzir esse olhar. Essa dificuldade que as pessoas têm, a gente depois, olha, tem uma pesquisa aí que revela que a maioria da população brasileira não tem atividade física. Isso, obviamente, por causa do trabalho, por causa da vida estressante que leva e tal. Fora disso, o estresse está sendo construído bem na vida, já faz parte da vida cotidiana das pessoas. Como se reagir a isso, levando em consideração que boa parte, ou a maior parte da população brasileira é da população de baixa renda, né? Uhum. A gente acompanha as populações e a gente tem que pensar, quando a gente fala em atividade física e qualidade de vida, uma das coisas importantes que a gente tem que pensar, e eu acho que os ODS eles falam muito nisso, que é uma questão de intersetorialidade. Eu não posso pedir para uma pessoa que trabalhou durante o dia inteiro chegar em casa e dizer assim, a senhora vai caminhar, tá? Aí ela vai caminhar onde? Sem iluminação, sem segurança, num terreno irregular, sem o calçado apropriado, sem nada. Como é que eu vou orientar essa pessoa para fazer uma atividade física estruturada sem pensar nessa intersetorialidade, né? Então, quando a gente fala lá nas equipes e quando a gente conversa na atenção primária sobre essas temáticas, a gente tem a necessidade de conversar também com outros setores para estruturar esses programas e esses projetos. Então, aqui em Porto Alegre, por exemplo, a gente tem em algumas praças equipamentos colocados pela prefeitura e, inclusive, um professor de educação física, ou seja, um profissional da área, que fica responsável em alguns horários nessa praça para poder orientar a atividade física. Claro que isso foi antes da nossa... São Paulo tem também esses Tem. Espírito Santo tem um programa muito bacana. Orientar. Exatamente. Fundamental. Então, isso faz com que essa agregação, ela possa também estimular esse indivíduo a fazer. Mas é importante que a gente tenha muita consciência disso. Eu não posso... Se eu chegar para uma pessoa que está super estressada e disser assim, ela vai caminhar, e essa pessoa não caminha, ela também gera uma ansiedade por não estar cumprindo aquilo que seria bom para ela. Então, tem um processo também que a gente tem que ter muito cuidado na hora de, como médico, dar esse tipo de orientação, para que a gente não gere mais estresse para essa pessoa. Então, é muito importante que a gente tenha alternativas à mão, né? Então, tipo isso, como São Paulo, Espírito Santo tem programas muito bacanas, Ceará tem programas bacanas também sobre isso, Fortaleza faz, na beira da praia, aula de hidroginástica, umas coisas bem legais. Então, esse tipo de ação, se eu tenho em mão e dizer assim, olha, quem sabe no sábado tu vai lá, em tal horário, porque tem isso, é muito mais interessante para poder conseguir que esse indivíduo mude a sua estratégia de vida para poder ter esses momentos de lazer e de desestressantes. Eu gosto muito de trabalhar com meus... Ter uma vida com mais qualidade, né? Isso. Uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com os idosos e com as pessoas é a questão da dança. Porque junta música, junta exercício e junta um desestressante que é o ser humano, ele é um ser social, né? Vamos agora ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem 400 milhões de crianças sofrem disciplina física ou psicológica violenta. A Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News.
quase 400 milhões de crianças menores de 5 anos sofrem disciplina física ou psicológica violenta em casa. Uma análise do Unicef indica que 60% de menores de 5 anos em nível global estão sujeitos ao castigo físico e abuso psicológico. A base da nova estimativa é uma série de dados coletados entre 2010 e 2023 em 100 países. O Unicef define abuso psicológico como um conjunto de ações, incluindo gritar com uma criança ou chamá-la de nomes depreciativos. O abuso físico pode envolver sacudir, bater ou espancar uma criança com a intenção de causar dor ou desconforto sem resultar em ferimentos. Das quase 400 milhões de crianças afetadas por disciplina severa em casa, cerca de 330 milhões sofrem punição física. Aproximadamente 500 milhões de crianças menores de 5 anos continuam desprotegidas por lei contra esse tipo de prática. O Unicef calcula que mais de 1/4 de mães ou adultos responsáveis por menores acreditam que o castigo físico seja necessário para educá-los de forma adequada. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. Muito bem. Olha, eu já não sei você, Gabriela, mas agora nós vai participar do nosso programa, né? A Gabriela Chabot, que chegou logo do início, né? Para falar, ela é especialista em ODS, para conversar um pouco sobre como está o Brasil, o comprometimento do nosso país em relação aos ODS. Gabi, antes de você falar das suas novidades, como mãe, você acha que um tapinha funciona nos seus filhos? De jeito nenhum. De jeito nenhum, Joel. Eu acho que não só não é bacana, mas acho que não funciona, né? Eu acho que não acredito em educação baseada na violência. O pessoal mais antigo, os pedagogos mais antigos, acreditavam que um tapinha resolvia para as crianças. Os dois convidados e eu, sem perguntar, sem medo de errar, a gente levou uns tapas quando eram crianças, né? E agora mudou, né, o mundo, né, Maria Eugênia? De 50 anos para cá, a criança assumiu um novo protagonismo no mundo, né? Eu vou ter que discordar, porque eu não apanhava quando criança. Também não? Não. A minha mãe e meu pai, eles eram muito, nesse sentido, muito em cima do diálogo. E criança hoje, ela é o protagonismo, porque ele é o nosso futuro, né? Então, a gente tem que preparar elas para um mundo, que é um mundo muito complicado, um mundo cheio de mudanças que a gente não sabe, né? Então, a gente tem que preparar ele muito mais para as emoções e para resolver problemas do que propriamente para ensinar as coisas. Então, é um serzinho que está ali pronto para receber tudo aquilo que a gente fizer. E a gente sabe que o afeto, na verdade, é muito mais interessante para educar do que bater. Wesley, e você? Não vi você falar. Você foi educado com os tapinhas de vez em quando? Praticamente não, eu não lembro. Você não lembra? Então, se você não lembra, não traumatizou. Eu lembro de de vez em quando tomar uma surra. Bom, mas vamos voltar com a Gabi. Ela tem algumas novidades a respeito não só de relacionar os ODS com o tema do programa de hoje, mas falando um pouquinho do nosso... Já que nós estamos em 2024, daqui 6 anos, né? A Agenda 2030 deve estar zerada. Será? Vamos ver, né? Um dos objetivos do observatório, de colocar o nome do programa, é exatamente isso. É lembrar a população que nós temos um compromisso e que isso é fundamental a gente cumprir essa Agenda 2030, porque ela vai melhorar a nossa qualidade de vida também. Não é isso, Gabi? Com certeza, Joel. A ONU chamou, a partir do ano de 2021 até o ano de 2030, de década da ação, né? Então, a gente já percorreu um longo caminho aí com a Agenda 2030. Então, a gente está nesse momento na década da ação, a gente precisa agir, né? As pessoas precisam saber o que são os ODS, as pessoas precisam se engajar com essa pauta. Então, eu acredito muito que a gente vai avançar muito ainda nos próximos 6 anos. Eu sei que a gente teve o desafio aí da pandemia e tudo mais, e que trouxe retrocessos em vários temas, né? Então, a gente retrocedeu em vários temas na Agenda 2030, mas eu acho que dá tempo de correr atrás do tempo perdido. E os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Joel, eles são metas muito ambiciosas, né? Eles estão aí para que a gente busque coisas que são muito difíceis. Então, eu acho que é natural que a gente não alcance todos eles, ou é natural que a gente estipule metas que são ambiciosas para que a gente avance em temas que são importantes. Mas eu acho que não necessariamente a gente vai
e muito dificilmente... Engajar a sociedade civil a respeito da importância dos ODS, né? Fundamental, Joel. Acho que a gente não vai a lugar nenhum sem que as pessoas estejam engajadas, e não adianta só a sociedade civil, a gente precisa engajar a iniciativa privada, porque eles também precisam estar à frente dessa pauta, precisa fazer sentido para a iniciativa privada também, então todos os segmentos da sociedade, né? O setor público, eu acho que já está mais engajado nessa pauta, mas eu acho que além do setor público, sem a população, sem a iniciativa privada, sem chance da gente avançar. A gente precisa de todos os segmentos da sociedade trabalhando juntos. Mesmo porque a sociedade civil tem que pressionar o governo para desenvolver políticas públicas para o cumprimento dos ODS, né? Com certeza, Joel. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que a sociedade civil tem esse papel de cobrar o governo na execução das políticas públicas. Então, acredito demais nisso. O tema do programa de hoje, ele está muito relacionado com o ODS 3, né, que é Saúde e Bem-Estar, da Agenda 2030 da ONU. É uma meta que a gente já discutiu no programa, que é a meta 3.4. Ela fala que a gente tem que, até 2030, reduzir em 1/3 a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis, por meio de prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e bem-estar. Então, essa é a meta mais abrangente aí do ODS 3, e a prática de esportes, ela combate fatores de risco para essas doenças não transmissíveis, incluindo aí a questão do estresse, né, incluindo aí, então, a importância do esporte na promoção da saúde mental. Na Agenda 2030, a gente não tem uma meta específica para esporte, nem uma meta específica para cultura, né, e aí a gente vai lembrar o quanto... a gente teve participação da sociedade civil na elaboração dessa agenda, mas ainda assim a gente aponta e fala, faltou não sei o quê, faltou mais não sei o quê, né? Mesmo sendo uma agenda bem extensa, né? São 17 objetivos com 169 metas, sempre tem alguém para olhar e falar, faltou falar de esporte, faltou falar de cultura, e faltou falar de drenagem urbana, né? Então, acho que falando aí, né, da questão do Rio Grande do Sul, a questão da drenagem urbana especificamente não aparece de forma explícita, né? Apesar de ser um tema importante dentro do ODS 11, cidades e comunidades sustentáveis, é lógico que a cidade, para ser sustentável, tem que ter aí um espaço, um território que seja permeável e que a gente consiga, então, lidar com a questão das chuvas e das mudanças climáticas. Esse tema não aparece explicitamente na agenda. Então, o esporte e a questão das águas na cidade são temas ainda aí que não aparecem na Agenda 2030. Quem sabe numa próxima agenda eles venham a ganhar mais destaque. Eu trouxe um dado e algumas informações sobre como que as políticas públicas estão lidando com essa questão no Brasil, especificamente, e na cidade de São Paulo também. Eu trouxe primeiro um dado que segundo dados do Ministério da Saúde, o número de pessoas com ansiedade, né, e aí a gente pensa estresse e ansiedade, né, juntos, o número de pessoas com ansiedade generalizada aumentou 200% na rede pública desde 2019. Então, em 2019, a gente tinha aí 71 mil pessoas procurando atendimento com o quadro de ansiedade. Em 2023, esse número saltou para 274.682 pessoas. Então, a gente tem um aumento aí muito expressivo. Mas, por um lado, Joel, a gente também tem que entender que esse número é o número de pessoas que foram atendidas na rede pública. Então, é lógico que a gente tem uma mudança de mentalidade da sociedade que está lidando com a questão da saúde mental de forma mais aberta, que as pessoas estão falando, eu tenho uma questão de saúde mental, e isso não é nenhum demérito, né? Eu estou buscando ajuda, eu estou procurando tratamento. Então, ao mesmo tempo, a gente está falando de uma situação que é alarmante, mas a gente está falando que o poder público está aí, né? Ele está atendendo essas pessoas, né? Então... De um lado, o poder público atendendo as pessoas, do outro lado, a consciência da população de, olha, eu preciso tratar o que eu tenho, né? Então, antigamente existia uma certa resistência. O que você está dizendo é que, nesse aspecto, no nível da consciência das pessoas, melhorou bastante, né? Com certeza. E aí, em termos de políticas públicas, relativamente, especificamente a questão da atividade física, o Ministério da Saúde tem um programa que chama Academia da Saúde, em que ele repassa recursos, incentivo financeiro para os municípios, para que os municípios promovam atividades físicas, mas não só atividades físicas, né? Apesar de chamar Academia da Saúde, o programa foi expandindo
para também que os municípios possam financiar práticas integrativas e complementares, então dança, biodança, tai chi, alongamento, caminhada, né, assim, para que isso tudo esteja presente aí nos municípios. Então, tem aí um governo federal preocupado com a promoção da prática de atividade física. E por que ele está preocupado com a promoção da prática de atividade física? Porque ele sabe do impacto da prevenção na saúde da população. Assim, eu não tenho dados aqui agora, mas tem várias pessoas que estudam, né, e tentam buscar. O governo está preocupado? Olha só, segundo dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 47% dos brasileiros adultos são sedentários. Entre os jovens, o número é ainda maior, atingindo quase 85% da população. Inaceitável, né? Porque, assim, os adultos ainda usam a questão da vida corrida, o trabalho, como desculpa para não cuidar da prática de atividade física, mas as crianças, os adolescentes, eles têm que ter tempo para se dedicar a cuidar da sua saúde, para isso virar um hábito, né? E para os adultos serem adultos que cuidam da sua saúde. Como fazer isso, né? Eu queria ouvir você, Maria Eugênia. Eu vi que a Gabriela trouxe uma série de informações e você balançando a cabeça, olha, a respeito do governo federal, sobre as atividades físicas e tal, mas nós temos um grande caminho a percorrer ainda, né, no país. Temos. Eu acho que o fundamental de uma política pública, que é o caso da academia, né, da cidade, elas são estimulantes, elas são indutores das mudanças, né? Outra coisa super importante é conscientizar. Eu acho que desestigmatizar a saúde mental como uma questão de que eu não posso falar, que eu tenho que falar mais fechada. Hoje se fala muito em estresse, em ansiedade, em depressão, de uma forma muito mais tranquila do que se falava há 10, 15, 20 anos atrás. A gente vai ter, e a gente já sabia disso, né, depois da pandemia, que uma das 4 epidemias, uma delas era a questão da saúde mental. A gente está começando a lidar agora, então a gente está lidando com algumas consequências da própria epidemia. E eu tenho certeza que aqui no Rio Grande do Sul, e isso a gente tem bem claro, e isso tem sido tópico de discussão com os governos municipais e estadual na área da saúde, e também de outras áreas, a questão da saúde mental pós uma catástrofe climática, como ocorreu aqui no Rio Grande do Sul, já tem o rescaldo da pandemia. A gente ainda teve esse momento de estresse e ansiedade muito grande, de botar as pessoas em risco de vida, né? E de destruir municípios inteiros, né? A gente tem situações muito complicadas no interior. A gente sabe que esse tem sido agora uma questão de planejamento para o futuro, de como é que a gente vai lidar com essas coisas a partir de agora. Então, super importante esses dados que ela traz de aumento da procura e do aumento do serviço. Porque no momento que tu aumentou o número de pessoas que foram atendidas, significa que elas tiveram abertura para entrar no sistema de saúde e receber esse atendimento. Ou seja, o serviço foi estruturado para poder prover esse atendimento. E isso é uma demonstração de que a política pública está andando. Então, essa é um dado, apesar de ser horrível o dado do aumento, né? 400 vezes, mas é uma questão de simplesmente dizendo, estamos absorvendo mais aquilo e as pessoas estão procurando mais. E a atividade física, ela, assim como qualquer outra questão, ela deve começar sim na infância, ela tem que começar, é um hábito de vida, né, saudável. Você também tem um olhar, assim, esperançoso, ou seja, melhorou o cenário, mas nós estamos longe de cumprir as nossas metas. Com certeza. Eu quero ouvir do Wesley o seguinte, por que a quantidade de pessoas que praticam atividade física no país é tão baixa, Wesley? Olha, eu acho que um grande problema é os pais. Os pais têm que ser o motivador e o exemplo. Eu acho que isso poderia puxar crianças e os adolescentes façam também. A gente tem um estudo aqui na faculdade mesmo, de um dos professores, que fala que exatamente isso que eu estou replicando, que os pais são responsáveis por fazer os filhos fazerem. Se eles fizerem, há uma grande probabilidade dos filhos também fazerem. Ou seja, os pais são os grandes, como acontece com qualquer criança, né? São um espelho, né? Ou seja,
Se o pai não tem atividade física nenhuma, a criança não vai ter, porque ele não sabe o valor do que ela pode significar no momento e para o futuro dessa criança. E quais são as melhores atividades físicas para quem? Para combater o estresse? Para quem nunca fez, o que é melhor fazer? Como é que se começa, Wesley? Eu quero ver a Gabriela. Gabriela, você é uma daquelas pessoas que praticam? Eu pratico com dificuldade. Então, eu fui uma criança muito ativa e eu faço pilates 2 vezes por semana, mas para mim é um esforço. Não é fácil encaixar na rotina, na confusão do dia a dia. Para mim é desafiador. E fui fazer o pilates escolhi o pilates porque é uma coisa que eu gosto. Acho que isso é super importante, né? Escolher a melhor atividade física é aquela que você faz. Então, com certeza, a que você gosta mais é a que tem mais chance de você fazer por mais tempo. Wesley, eu te perguntei qual é a melhor atividade física para começar, aí me veio na cabeça eu mesmo respondendo, né? Seria a caminhada, que é uma coisa leve, que as pessoas devem, que não é muito agressiva, né? Você caminha, depois vai melhorando, e aí você chega nas atividades especificamente. Seria isso, não? Olha, na minha opinião, eu acho que seria o que você gostar. O importante é dar o primeiro passo. Cada movimento conta. A parte de esportes é mais fácil porque você tem um grupo. Atividades em grupo eu tenho mais chance de aderência e de continuar. A continuidade é fundamental. Rapidamente, uma pergunta curta e grossa, uma resposta, desculpe, curta e grossa, Maria Eugênia. Você pratica atividade física? Caminhada ou vai para uma academia? Eu peguei um filhote de Golden Retriever, então eu agora sou obrigada a caminhar com ele e brincar com ele com bolinha, porque senão ele destrói a casa. Então, para provocar e garantir que eu vou fazer atividade física, eu arranjei um estímulo bem grande, que é um filhote que me arranca do sofá, ele me arranca do sofá. O estresse no trabalho afeta 67% dos brasileiros, aponta relatório da People at Work de 2023. É um dado significativo, 67% dos brasileiros são estressados, Maria Eugênia. Sociedade competitiva, você trabalha naquilo que você não gosta, enfim, não faz... Tu tem o estresse familiar, tu tem o estresse do trabalho, tu tem o estresse da família, tu tem o estresse de... Se tu é sozinho, tu tem o estresse de ser sozinho. A sociedade, ela é uma sociedade atualmente que apresenta, por exemplo, se você pegar um jornal hoje, né, um jornal desses de TV, e for assistir, você vê assassinato, sequestro, corrupção... notícia boa não dá jornal, né? Então não dá notícia. Então as pessoas acabam tendo um contato muito grande com uma sociedade, com aquilo que não funciona. E aí tu acaba trazendo isso, e isso tem a ver também com a nossa constituição emocional, de que a gente se afeta não só com as coisas que acontecem com a gente, mas também com os outros. Então, as emoções, as coisas todas que vão acontecendo ao nosso redor, e que a gente, mesmo longe da gente, quando a gente vê numa TV, por exemplo, mesmo quem não é do Rio Grande do Sul, quando viu as imagens do Rio Grande do Sul, ficou tocado. E isso gera estresse. Entendeu? Então, na verdade, toda a sociedade, a nossa sociedade é uma sociedade ansiogênica, né? É muito rápida, as coisas são muito rápidas, as coisas têm que acontecer, as redes sociais, elas são dominantes, elas vão te acelerando cada vez mais. Então, se tu pegar uma criança e uma pessoa adulta, ela tem estresses muito semelhantes em algumas coisas, mas em outras não. Por exemplo, a gente tem o estresse da rede social, mas na criança que não está ainda estruturada emocionalmente, ele é mais impactante o estresse da rede social do que num adulto estruturado. Então, a gente tem uma sociedade que é ansiogênica. É muito difícil... eu vi algumas pesquisas mostrando, por exemplo, que o Butão era um dos países mais felizes do mundo. Aí tu vai ver o nível de desenvolvimento tecnológico, o nível de desenvolvimento e a velocidade da sociedade deles é muito menor, é uma sociedade mais baseada em questões rurais, é uma sociedade mais baseada em slow food, vamos dizer assim, ou seja, é muito próximo, as coisas não vêm de fora tanto, as coisas vêm mais locais, a tua preocupação é mais a questão local e não a questão do país, do mundo, de tudo que está acontecendo. Então,
isso é também um reflexo da nossa sociedade. A gente tem que tentar diminuir os fatores que possam gerar mais estresse. E, às vezes, a gente tem que se afastar deles. No ranking da felicidade, nós estamos bem lá atrás, viu? O Brasil é nosso país ainda, temos que construir uma longa estrada. Agora nós vamos divulgar a nossa enquete. Todo o programa a gente faz uma enquete com os nossos seguidores a respeito do tema do programa. E a enquete de hoje é: você se considera uma pessoa estressada? Olha, nós perguntamos para os nossos seguidores do Observatório. Eu vou perguntar para os convidados. Vou começar com você, Wesley. Você é uma pessoa estressada? Olha, normalmente eu sou uma pessoa calma, mas a gente tem situações de estresse ao longo do dia. Você, Gabriela? Eu me considero uma pessoa estressada. E você, Maria Eugênia? Eu já era estressada. Quando eu assumi a coordenação do curso de medicina, eu dupliquei esse estresse, assim, por muito. É um cotidiano muito complicado de vida para a gente não ser estressado. Bom, olha a resposta. Você se considera uma pessoa estressada? Sim, 22%. Não, 78%. Nossa! Me surpreendeu. Agora eu estou surpresa também. Vocês que seguem o Observatório. Talvez seja porque o Observatório é uma página tranquila e tal, que passa as informações sobre as organizações da sociedade civil, desenvolve projetos interessantes. Isso pode ajudar. Mas me surpreendeu essa resposta. Quem não é estressado numa sociedade como a nossa, competitiva, né? Quem não se estressa quando volta para casa com o trânsito, né? Quem não se estressa no trabalho, a própria Maria Eugênia acabou de falar, aumentou as atividades dela, quer dizer, ela assumiu uma chefia, e isso causa um impacto, né, no organismo. E aqui as pessoas que responderam a nossa enquete, 22% diz que sim, que são estressados, mas 78% diz que não. Nós temos um nicho aí de seguidores, olha, que me surpreendeu. Você surpreendeu essa pesquisa, Wesley? Muito. Provavelmente, se eu visse a nossa colunista, ia dizer, não, ia aumentar aqui. A Gabriela já se afirmou como uma pessoa estressada. Agora você também, né, Maria Eugênia? Isso, né? As pessoas ficam perguntando o que é o estresse. Aí depois a gente fala, no programa, vocês falaram de saúde mental, você, Maria Eugênia, a Gabriela, saúde mental. Qual é a diferença, por exemplo, de ansiedade e estresse? O estresse, ele é uma reação do corpo humano, né? Na verdade, o estresse, ele em baixas dosagens, eles nos deixa vivo, né? Tu tem uma reação fisiológica, né, de aumento de cortisol, de uma série de questões hormonais que fazem com que a gente prepare o corpo para a fuga ou para a briga. Esse é o estresse, tá? A ansiedade é uma sensação, é uma emoção vinculada à nossa reação ao exterior, tá? Então, ela é uma emoção. O estresse, ele está muito mais vinculado a essas questões fisiológicas. Então, quando a gente diz que a pessoa é estressada, normalmente é porque ela tem níveis, se tu for fazer uma medida sanguínea de cortisol, os níveis dela vão ser lá em cima. E isso tem um impacto direto numa série de questões, por exemplo, do adoecimento, das doenças crônicas, das próprias infecções, da imunidade. O estresse muito elevado, ele baixa a imunidade, ele tem um impacto muito maior fisiológico no corpo, o estresse. Você falou o cortisol alto. O cortisol é o hormônio do estresse, não é isso? É isso aí, é esse aí. Mas o que é importante entender, né? O estresse, essa reação do nosso corpo, ela seria muito boa se ela é feita em pequenas doses e de curto tempo. Então, por exemplo, imagina, a gente se depara com um leão, né? Vamos dar um exemplo bem da época que vivíamos no mundo menos urbano. Eu tenho duas alternativas, ou eu corro ou eu brigo, né? Então, o corpo, ele é preparado com cortisol, ele diminui o medo, ele diminui uma série de coisas, ele te deixa preparado para correr, para ter uma reação mais rápida e correr, ou brigar. Então, normalmente, pessoas em estresse elevado, quando estão numa situação de enfrentamento, elas podem, inclusive, ter mais força do que normalmente elas teriam numa situação mais tranquila.
Tá? Então, o hormônio o cortisol, ele é muito bom, mas ele não é tão bom, e aí é que entra a questão do adoecimento, quando ele mantém níveis elevados ao longo do dia inteiro. Então, em vez de ser só um pico, ele é uma estabilidade alta. E isso é que gera aí as consequências ruins do estresse, né? Atrapalha o sono, atrapalha a alimentação, atrapalha a questão da imunidade, atrapalha uma série de coisas relacionadas à vida do nosso corpo, né? Aí é que entra o exercício físico, né? O exercício físico, ele ajuda a modular, né? Eu quero te perguntar esse hormônio. Ele ajuda a modular um pouco contexto. esse hormônio e demais hormônios, dopaminas, uma série de outros hormônios que a gente produz quando está fazendo atividade física e que, obviamente, também quando está muito estressado também produz em menor quantidade ou maior quantidade. Então, o fato de eu produzir com o exercício uma modulação desses hormônios faz com que eu também tem uma modulação do estresse pela atividade física. Então, a atividade física também é uma forma da gente extravasar aquela sensação de fuga ou de briga. Por isso que o exercício físico é muito bom para ajudar a reduzir o estresse. Nessa característica que ele tem de nos auxiliar a lidar com esse desbalanço hormonal que a gente tem e fazer com que a gente possa canalizar essas respostas fisiológicas para uma ação que vai nos fazer um bem-estar maior, que é o exercício físico. Bom, deixa eu fechar aqui o nosso quadro da nossa enquete, conversando com você que está nos ouvindo. Se você quiser enviar sua pergunta, participar das nossas enquetes semanais, basta ficar atento à caixinha de perguntas do Instagram. Além disso, você pode mandar uma mensagem ou ligar para a nossa produção. Maiores informações, acesse o portal observatoriotercetor.org.br ou nos seguir nas redes sociais. Lembrando sempre que o 3 do Observatório Terceiro Setor é numeral. Nós iremos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com o Brasil DS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem apoio da FAPESP. Estamos de volta com o Brasil DS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos com a médica Maria Eugênia Bresolim, falando lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e o professor de Educação Física, Wesley Torres, autor de uma pesquisa sobre o impacto do estresse na atividade física. Eu agora vou para o destaque da semana. Quais foram as matérias mais lidas? O que houve de importante no nosso portal? Direto da redação, o Lucas Neves tem as informações. A filântropa Mackenzie Scott doa 2,5 milhões de dólares ao GIF e ao IDES. A Renner abre inscrições para edital de varejo social. A ABCR realiza masterclasses para fortalecer a captação de recursos. 7 em cada 10 brasileiros acreditam que a desigualdade é o principal problema do Brasil. Estes foram alguns dos principais destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você pode acompanhar estas e outras reportagens acessando o site observatorioterceiro.org.br. Lembrando que o 3 é sempre numeral. Até a próxima. Esse foi o Lucas Neves, direto da redação, contando um pouco das matérias que tiveram destaque no nosso portal. Bom, chegou o momento musical. Nós temos dois convidados, né, que se afirmaram. O Wesley, ele gravita, né, no dia, tem momentos de estresse. A Maria Eugênia já falou que tem. E a Gabriela Chabu, a nossa colunista, falou que ela é estressada. Então, para isso, nós colocamos um momento musical, né? Para dar uma quebra, né? E ver se nós ajudamos no estresse dos nossos convidados e de você que está nos ouvindo e participando do nosso programa. Vamos ouvir agora, no nosso momento musical, A Paz, com Gilberto Gil. A música Canção A Paz, interpretada pelo Gilberto Gil, é uma obra que transmite uma mensagem de serenidade e reflexão. A Maria Eugênia citou a dança, né, como uma atividade que completa a música. Ela é muito boa para ajudar. Uma coisa, por exemplo, que eu peço para os meus pacientes, que são muitas vezes idosos, ou idosos não, mas enfim, são pessoas que não têm tanto tempo e não têm tanta coisa para fazer, é a questão de respirar de acordo com a música. Então, se tu botar a paz e respirar como
a música está tocando no ritmo da música, a tendência é que eu desacelere a minha respiração. E isso traz uma sensação de bem-estar. Tu respirar mais devagar. A dança, ela é excepcional porque ela nos traz também uma coisa lúdica para o dia a dia e para o cotidiano. E essas questões, elas geram muita endorfina, geram muito bem-estar também. Então, fazer atividade física. Né, eu não tenho tempo para fazer atividade física. Então, quem sabe, dança 2 músicas. Eu começo com 2, tá? 2 músicas por dia. Qualquer horário do dia. Põe 2 músicas que tu gosta e dança durante 2 músicas. Isso ajuda a criar uma rotina, a quebrar o dia a dia. Mas eu estou almoçando. Eu almoço 2 musiquinhas, vai dar 10 minutos. Dança 10 minutinhos ali no lugar onde tu tá, na tua casa, na cozinha, enquanto tu tá cozinhando. Então, acho que são coisas que vão ajudando. A música e a dança, elas são excelentes para ajudar no controle do estresse. Em relação à sua rotina, Wesley, o que é melhor? Por exemplo, o que é melhor? A gente fazer uma atividade física logo de manhã, no meio do dia, à noite? Claro que isso vai depender da atividade de cada um, mas o que funciona mais? Você logo acordar e já sair para atividade física, ou depois do trabalho, passou alguns momentos de estresse, você faz atividade à noite, vai para um parque, enfim? Então, depende muito da pessoa. Qualquer horário seria interessante para iniciar o dia, para ficar mais animado, na hora do almoço para dar uma relaxada, ou no final do dia para tirar o estresse da carga do dia de trabalho e dia a dia da pessoa. Então, depende muito da pessoa, o importante é fazer. O importante é fazer, e você faz bastante, claro, para a tua atividade você desenvolve. E qual é de um profissional? A gente fala atividade física, o que é o ideal para um ser humano adulto, vai? A gente viu que os jovens, em relação ao adulto, fazem muito menos atividade física. Vamos começar com o adulto. Na semana, qual é a atividade física ideal para um adulto? Então, a OMS coloca que no mínimo 150 minutos de atividade física moderada vigorosa para adultos. Já para criança, 60 minutos por dia. A atividade física para adulto é moderada, é isso que você falou? Moderada e vigorosa. Moderada ou rigorosa? Vigorosa. E o que é isso? Quem está nos ouvindo falou, bom, o que é isso? Qual é essa modalidade? Quantos minutos por dia? Quantos na semana inteira? 7 dias da semana. Para adultos seria mais ou menos 30 minutos de atividade por semana, por dia. 30 minutos por dia. 5 vezes na semana. E criança tem 60. Esses 30 minutos por dia equivale ao seguinte, pode ser uma caminhada, pode ser atividade física. Dança. Aí entrou a sugestão da Maria Eugênia, dança. Pular corda é uma boa atividade física. Se tu tiver dependendo do jovem, ele consegue fazer. Andar de bicicleta, jogar, se quiser, né? Jogar futebol, jogar vôlei, jogar frescobol, como é que agora é beach tênis, o pessoal agora está muito no beach tênis aqui. Então, atividades que façam com que o teu coração acelere um pouco. Acho que essa é, né, Wesley, seria uma boa indicação de uma atividade moderada para vigorosa. Elas são atividades que te deixam um pouco ofegante. Eu falei de um destaque durante o programa sobre de uma pesquisa, né? Os adultos, 67% não fazem nada. E quase 85% dos jovens também não praticam nenhuma atividade. Por que os jovens estão pouco interessados na atividade física, Wesley? Então, pode ser a rotina das facilidades, como o uso de tecnologias, ou a falta de motivação, ou o start de algum dos amigos no meio social não praticarem. Então, são vários fatores que podem afetar. Né? São vários fatores, Maria Eugênia. E você, pela experiência como médica de família, por que o jovem está tão distante da atividade física? Se vocês pensarem nas crianças e nos adolescentes que vocês conhecem, tá? A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda 2 horas de tela por dia, no máximo. Quantas horas as crianças, os adolescentes que vocês conhecem? A média é 8 horas. 2 horas provavelmente é o que eles não usam. E eles estão pensando em usar.
Então, assim, a tela hoje em dia, ela é uma grande preocupação da gente de restringir um pouco a utilização de celular, tablet, televisão. Por quê? E aí vamos voltar para a nossa infância, né? A gente não tinha essas coisas, a gente brincava mais na rua, a gente ia para a rua fazer outras coisas, brincar nas praças, brincar nos pátios, né? A gente tinha uma rotina muito mais ativa, né? E muito mais estimulante para ser ativo. Então, hoje, o que é mais fácil? É botar as crianças tudo na sala assistindo uma TV ou com seu tablet jogando jogos, né? Então, o que a gente preconiza é que as pessoas regulem o tempo de TV e celular, não só por uma questão de ansiedade da tela, mas também porque daí fica livre. Agora, não adianta só tirar a tela e não dar nada para as crianças fazerem, né? Aí o desafio dos pais, né? Na formação das crianças e adolescentes. Você lembrou um aspecto importante, né? Antigamente a gente ia caminhando para a escola, né? Hoje as mães levam os filhos de carro. Exatamente. O brincar, o brincar na rua, hoje também é questão da segurança também, né? Vamos lá, não tem uma questão de segurança. Eu ia de a pé ou de ônibus sozinha para a escola, agora de jeito nenhum. Mas existe a necessidade de criar essa rotina de brinquedo na rua. Então, joga uma bola para as crianças. Tem criança que não gosta de jogar futebol, por exemplo, menino ou menina que não gosta de jogar futebol. Bom, mas ela pode dançar, ela pode fazer capoeira, ela pode fazer outras coisas que são interessantes e que são ativos, né? Então, é importante a gente fazer essa orientação e estimular que isso ocorra de uma forma sistemática, não apenas pontual, por exemplo, no sábado e domingo, que a criança vai então no parque ou vai não sei aonde. Eu acho que é importante a gente deixar isso para uma rotina também da criança. E como a gente falou lá no início, né, a questão do exemplo, né, talvez o que seja interessante é o pai e a criança, por exemplo, jogar uma bola, se gosta de jogar bola. Ah, não, vamos caminhar, vamos ir até o mercado juntos a pé. Então, momentos em que a própria atividade física ela se torne um momento de união entre essas pessoas da família, né? Então, a criança, como a gente falou, a questão do exemplo, né? Então, se meu pai está junto, a minha mãe está junto, meu irmão mais velho está junto, a minha avó está junto. Você falou uma coisa importante, viu, Maria? É incluir atividade física na rotina das pessoas, na rotina das crianças, no caso que nós estamos falando agora, dos adolescentes, né? Que é um grande desafio, até porque nós vivemos na era digital, né? Uhum. E os adolescentes cada vez mais ficam na frente do smartphone ou do seu micro, né? Bom, estou caminhando para o final do programa, foi um grande prazer conhecer você, Wesley, e a sua pesquisa com os professores. A gente está abrindo aí um caminho, né, que talvez, não sei se seja a solução, porque depende de vários fatores, né? Não é só a atividade física, mas também melhorar as condições para que o professor, né, entre numa sala de aula, sobretudo na escola pública, e tenha condições de passar conteúdo, né? O grande problema hoje é a ausência de conteúdo e por isso que a qualidade da escola pública caiu muito nos últimos anos. Eu quero que você fale um pouco que de mais importante você gostaria de destacar no final do nosso programa a respeito da sua pesquisa, das atividades que você desenvolve como pesquisador e professor de educação física. Antes do programa, você me dizia que também teve essa experiência, né, como professor de educação física na escola pública, aí em Presidente Prudente. Suas considerações finais. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Eu sou professor de educação física, trabalhei na rede pública aqui da região como professor em sala de aula e conheço um pouco da rotina, a quantidade de estresse. E eu acredito que um dos fatores que possam diminuir o efeito do estresse é o engajamento em atividade física regular. Eu acho que isso pode ajudar e também pelo exemplo do convívio social e dos pais. Maria Eugênia, a gente está fechando o programa, um grande prazer falar com você de novo. A gente está falando do estresse, depois a sua diferença em relação à atividade, à ansiedade, atividades físicas, e a gente sabe que
foi impossível a população aí do Rio Grande do Sul não ficar estressada, não ficar ansiosa pelo que aconteceu com a cidade e com o estado todo, né? Mas a gente está solidário, né? Você falou daquelas cenas, a gente viu as cenas, e quem não ficou sensibilizado e quis contribuir com a população do Rio Grande do Sul? Suas considerações finais a respeito do tema do programa de hoje, também a respeito da experiência que você passou aí. Você dizia também que não foi muito atingida porque a sua casa está acima do nível do rio, mas é claro, 80% da população foi, né? E ver o sofrimento das pessoas que moram na mesma rua, no mesmo bairro, na mesma cidade, provoca estresse, provoca ansiedade também, né? Bom, primeiro, muito obrigado o convite, sempre um prazer falar com vocês aqui. Eu acho que essa temática que vocês trazem é muito importante. Eu acho que a gente falar sobre atividade física, falar sobre estresse, e claro que na posição que a gente está aqui no Sul, a gente diz que mesmo aqueles que não tiveram a casa atingida foram atingidos diretamente, porque a gente tem familiares, tem pessoas conhecidas que, enfim, também foram atingidas. Mas isso faz parte do reconstruir do ser humano, né? Então, acho que a gente tem que ter clareza de que com muita música, com muita dança, muita caminhada, muito exercício, com união, com aquela questão, eu acho que é muito fundamental que a gente transforme a atividade física num momento de conversa, por exemplo. Vamos sair para caminhar com uma amiga em vez de sentar num bar para tomar uma cerveja. Depois tu toma cerveja, depois que deu a caminhada. Mas é um momento também de conversar, um momento da gente usar isso a nosso favor. Eu queria agradecer, em nome também do povo do Rio Grande do Sul, por todo o apoio que a gente tem tido do Brasil, porque a gente sabe o quão importante isso tem sido para a gente se reerguer. É verdade, e o sofrimento de vocês não é possível mensurar, né? E cuidar da saúde mental é fundamental, sobretudo de uma maneira geral, e a nossa solidariedade à população do Rio Grande do Sul, que passou e continua passando por um momento muito difícil. O Brasil ODS, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Eu agradeço a participação de Maria Eugênia Bresolim Pinto, médica de família do esporte. Ela é mestre em epidemiologia e coordenadora do curso de medicina da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Wesley Torres, profissional de educação física e mestre em ciências da motricidade e doutorando em ciências do movimento da Universidade Estadual Paulista. Não esqueça de seguir o Observatório em suas redes sociais, basta procurar Observatório 3 Setor no Instagram e no Facebook. O site do Observatório é observatório3setor.org.br, lembrando que o 3 sempre é em numeral. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 16 horas, ouça o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. Nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.